Emanuel Brites pediu desculpas em reunião com elenco, comissão técnica e diretoria e segue como jogador do Fortaleza. Nesse vídeo, numa apuração em parceria com meu amigo Lucas Mota, vou te contar os detalhes e os bastidores dessa novela, desse caso envolvendo o zagueiro argentino, o capitão da equipe do Thiago Carpini, e as decisões da diretoria, como foram as falas nessa reunião e qual deve ser o desfecho de fato desse episódio. Mas o fato é que Emanuel Brites não terá o contrato ressentido, segue como jogador do Fortaleza. Mas antes da gente se aprofundar no assunto do vídeo, se você está chegando agora, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo ou em algum outro sobre esse tema, seja muito bem-vindo, aproveita para se inscrever. Se você já acompanha o canal, se já está inscrito, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, ativa as notificações e dá o hype também se a função ainda estiver disponível para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e entregar para ainda mais gente. Nessa quinta-feira, que foi muito movimentada no Fortaleza, depois daquele encontro com as torcidas organizadas que aconteceu ali no campo do Centro de Excelência Alcides Santos, né, que estavam os jogadores, o Pedro Martins e a comissão técnica, houve uma reunião, um encontro a portas fechadas entre justamente elenco, comissão e diretoria para tentar passar limpo os últimos acontecimentos. Obviamente, o principal caso, o principal tema, a pauta maior do dia era a entrevista do Brites e a atitude dele também no vestiário do Castelão, e esse era o objetivo de tentar passar isso a limpo, colocar um ponto final nessa história e tocar o barco para a sequência da temporada, para a Série B, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Nesse encontro, em que, como eu disse, estavam o elenco, comissão técnica e o departamento de futebol, o Brites falou, pediu desculpas, não só pela entrevista, mas pela atitude dele também no vestiário, depois da derrota para o Ceará, em que ele estava muito irritado, muito agitado, transtornado, né, e não ficou, inclusive, né, como eu já tinha dito, para aquela corrente de oração final também. Então essa atitude não agradou, ele pediu desculpas. Por isso, outros jogadores também falaram nessa reunião. O Cardona, por exemplo, falou que para quem vive o futebol da forma como o Brites vive, de uma forma muito intensa, muito apaixonada, muito inflamada, é natural que aconteçam episódios assim. Os jogadores ponderaram também a questão da cabeça quente. Foi mais uma derrota em um clássico, em que o Fortaleza estava com um jogador a mais durante boa parte da partida e não conseguiu fazer isso prevalecer, acabou saindo derrotado. Tem a questão do tabu, enfim. Então os jogadores ponderaram também que acontecem esses episódios de cabeça quente, mas que o Brites realmente cometeu um erro, principalmente como capitão da equipe. Nem tanto pela entrevista, muito mais pela atitude dele depois no vestiário. Mas o tom da fala dos jogadores foi realmente de tentar construir uma reconciliação, de reconstruir as pontes, tentar diminuir as tensões que ficaram no ambiente do PC depois dos episódios da quarta-feira e passar realmente, como eu disse, a construir, a costurar uma reconciliação aí para que não houvesse um racha no elenco, ficasse esse clima ruim no grupo. Momentos antes, no encontro com as torcidas organizadas, os jogadores foram questionados sobre quem apoiava o Brites e todos levantaram o braço. Então o discurso realmente entre os atletas foi de união, de se fechar novamente, de que todos precisam andar juntos, remar juntos, até porque foi isso que o Brites tinha falado, né, na entrevista, em que ele manda o recado para o Pedro Martins e para os membros da SAF, que o Fortaleza não é uma empresa, é um clube de futebol e que todos precisam caminhar juntos. Então o foco do elenco foi muito isso também, nesse sentido de pregar essa harmonia novamente, de tentar diminuir as tensões, e então foi isso, a fala dos jogadores foi isso. O Pedro Martins também, né, o CEO da SAF, que foi o alvo direto do recado do Brites, também se manifestou, muito mais sobre o momento do time, em que ele falou, né, inclusive já aproveitando a presença das torcidas momentos antes, sobre essa cobrança da torcida, essa pressão que existe no clube, pelo fato do Fortaleza ter vindo de muitas temporadas de Série A, de ter um dos maiores orçamentos da Série B, que precisa, sim, que vai ser cobrado para entregar mais, para ter melhor desempenho, para ter melhores resultados, porque não agradou nem um pouco a ninguém no Fortaleza, comissão, diretoria e jogadores, a derrota para o Ceará por 2-0, em que o Fortaleza ficou cerca de 70 minutos com um jogador a mais, não conseguiu fazer isso prevalecer, se sobressair mesmo com essa vantagem na América, acabou sendo derrotado e aí ampliou esse tabu também que tem sem vencer o Ceará. Então isso, junto com a cobrança da torcida, criou esse clima de insatisfação, e o tom do Pedro Martins foi muito nessa linha de cobrar também os jogadores de que precisa evoluir esse trabalho. Então, com esse pedido de desculpas do Brites, a postura do próprio elenco também de acolhê-lo, de tentar diminuir as tensões e construir uma reconciliação, e da postura da torcida também nas redes sociais,
e nesse encontro que houve no PC, em que o tom foi de cobrança, que perguntaram sobre o Brits, que deixaram muito claro que querem a permanência dele. O Fortaleza, que antes estudava uma rescisão de contrato, avaliava isso, de que forma poderia fazer uma saída do zagueiro argentino do clube, inclusive cogitando que fosse por justa causa, né, pela entrevista dele, pelas atitudes no vestiário. O Fortaleza recuou nisso e vai manter o Brits, ele segue normalmente como jogador no elenco, mas é possível ainda que haja uma punição, aí não sei se multa, se advertência, se ficar fora de algum jogo, punição administrativa, enfim, não sei de que forma o Fortaleza vai lidar com esse caso ainda, mas o fato é que o Brits não terá o contrato rescindido, segue como jogador do Tricolor, é bem possível sim que haja uma punição, até porque os membros, né, o Conselho da SAF, o próprio Departamento de Futebol, chefiado pelo Pedro Martins, entende que é preciso também transmitir uma mensagem ao elenco, à torcida, enfim, de forma geral, de que atitudes como aquela não podem ser permitidas sem punições, sem consequências, por mais que seja um jogador muito querido pela torcida, capitão do time, muito respeitado, né, muito respaldado pela torcida, muito tempo de casa, mas a diretoria, né, os dirigentes entendem que é preciso sim que haja alguma punição para que isso não passe em branco, para que não abra margem para outros casos também semelhantes ou desse tipo, né, de indisciplina, repito, não, nem tanto pela entrevista em que ele se dirige de forma direta aos dirigentes, mas também pelas atitudes do Brits no vestiário da Arena Castelão depois da derrota para o Ceará. Portanto é isso, Emanuel Brits segue como jogador do Fortaleza, vamos aguardar se ele vai viajar para esse jogo contra o São Bernardo no sábado. Ele é titular da equipe do Thiago Carpini, capitão, como eu disse, então vamos aguardar se segue normalmente nesse sentido, mas o fato é isso, ao que tudo indica, né, restando aí agora essa questão da punição, de como vai ser e se ele viaja para o jogo de sábado, mas essa novela vai se encaminhando para um desfecho com a permanência do Brits no Fortaleza, como eu disse, aguardar esses próximos passos, mas aquele ambiente maior de tensão que existia, obviamente, ainda há um pouco, foi uma quinta-feira tensa no Fortaleza, com as repercussões dessa fala do Brits, das atitudes dele, da conversa com as torcidas organizadas, da cobrança, o pronunciamento do Pedro Martins. Então foi sim um dia tenso, de muitas decisões, de muitas conversas, mas o fato é que vai se encaminhando para o fim desse episódio envolvendo o zagueiro argentino e o Tricolor, permanência assegurada. Agora vamos aguardar para ver como é que vai ser também a orientação do departamento de futebol, a comissão técnica, se vai haver alguma restrição ou se vai ser algum outro tipo de punição, sem afetar a utilização dele no elenco e nas partidas. Já domingo tem o jogo contra o São Bernardo fora de casa pela Série B lá no interior paulista. Se você chegou até aqui, gostou que viu nesse vídeo, deixa o teu like, compartilha, ativa as notificações, dá o hype se a função ainda estiver disponível. E se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever, seja muito bem-vindo aqui no canal. Todo mundo que se inscreve ajuda muito o canal a continuar crescendo. E se você chegou até aqui também, deixa o teu comentário sobre o que é que você acha da permanência do Brits no Fortaleza, a importância dessa reunião, a portas fechadas, de lavagem de roupa suja, o Brits pedindo desculpa, outros jogadores falando também. Enfim, como eu disse, a decisão de permanência dele e se cabe, se você acha que cabe, se é válida que haja punição a ele, de que forma que poderia ser isso. Enfim, deixa o teu comentário, a tua opinião aí sobre esse assunto envolvendo o zagueiro argentino, que é o capitão da equipe.